Sejam muito bem-vindos, senhores e senhoritas! Vamos continuando na parte de polinômios, mas antes, de olho aí no nosso entretenimento, vamos lá! Hipermercado Moliterno. Frango bovino, quilo 3,99. Colchão inflamável multiuso, casal 55,57. Creme dental, máxima proteção anti-caspa 1,39. Queijo prato, queijo copo e queijo panelinha de criança, apenas 5,40 saco. Linguiça alemã Kosch. Linguiça alemã Vans. Linguiça alemã 19,90. E atenção, todas as aves frescas, exceto coelhos caramujo, com 25% de desconto. E se você achar um frango perdidão, você leva ele pra casa sem pagar mais nada. Só nessa segunda e terça-feira, no Hipermercado Moliterno. Avenida Jeremiah Dantas, 9.440, na Praça de Jeremiah Dantas. Continuando. Observem lá na página 131. Nós vamos entrar agora na fatoração de polinômios. É exatamente isso, fatoração de polinômios. Está lá na página 131. E a primeira fatoração que aparece para a gente, e é uma das fatorações mais importantes, é o fator comum em evidência. O que seria esse fator comum em evidência? Esse caso de fatoração ele consiste na colocação de um fator comum em evidência, ou seja, em destaque. É, digamos assim, o caminho de volta da propriedade distributiva. Então, quando a gente fazia a propriedade distributiva, a gente vai ter a parte final dele agora e você vai ter que colocar ela no começo, no início. É isso, é a operação inversa da operação distributiva. Vamos fazer exemplo já de cara para você começar a entender. Vamos lá, ó, exemplo número 1. Digamos que eu tenha esse binômio aqui, né? Esse monômio e esse monômio. Repara que agora eu não posso fazer a soma entre esses meus termos, porque eles não são semelhantes. Eu não posso somar eles, né? Eles não têm a mesma parte literal. Aqui tem y ao quadrado e aqui tem x, e aqui só tem x ao quadrado. Só que aqui agora nós podemos fatorar esse polinômio inteiro, esse binômio. Como que a gente pode fatorar? Então a gente vai fazer a maneira inversa agora. Tá, se a gente abrir esse polinômio, repara aqui, ó. Eu tenho x ao quadrado e eu tenho y ao quadrado. Só que x ao quadrado não é a mesma coisa que x vezes x? Ó, eu abri esse x ao quadrado. E y ao quadrado não é a mesma coisa que y vezes y? Então a gente está abrindo esses fatores. Por que a gente fez isso? Porque olha só, nesse primeiro monômio aqui, ó, das multiplicações, né, de 2 vezes x, esse daqui é um primeiro monômio, esse aqui é um segundo monômio. Eu pergunto para vocês, o que nós temos igual no primeiro monômio e no segundo monômio? Vocês concordam comigo? Eu vou até enfatizar aqui, ó, que nós temos exatamente iguais o 2 e 1x. Perfeito, né? Ó, tenho 2 e 1x aqui, tem 2 e 1x aqui, ó. Ah, professor, tem mais um x aqui, não tem problema. Mas o que se repete nos dois ao mesmo tempo é um x de cada lado e um número 2 de cada lado, né? E o resto que está em preto não se repete. Então isso que se repete é o que a gente fala de colocar em evidência. Colocar em evidência o mesmo termo, o termo que se destaca. Por isso que eu coloquei em cor diferente aqui, ó. Ele está se destacando, então é ele que eu vou colocar na frente do meu produto agora. Então olha só, eu coloquei esse 2x bem na frente do meu produto. Beleza, só que ainda eles não estão fazendo uma multiplicação, então eu devo multiplicar por alguma coisa entre parênteses. E entre parênteses vai ter exatamente um polinômio. Qual seria esse polinômio? São os termos que ficaram sobrando aqui, ó, e eles não são iguais a mais ninguém. Então o que eu fiz? Ó? Repeti esse x dentro do parênteses e repeti esses 2y como sendo y ao quadrado dentro do parênteses. Porque 1 mais 1, né, lembra lá a multiplicação de letras iguais? Eu somos expoentes. Por isso que eu coloquei y ao quadrado. Então nós temos aqui ó, a nossa primeira fatoração. Ó. Nós saímos desse termo, desse polinômio, para esse polinômio aqui. Ó. Coloquei o 2x em evidência, isso é colocar em evidência, tá? Ó, colocar um termo que multiplica um determinado polinômio, monômio, binômio. Então isso é colocar um termo em evidência, deixar ele aqui ó, isolado, multiplicando alguma coisa. Como a gente faz isso? Observando os termos que se repetem em cada um dos termos. Então isso é colocar o termo em evidência. Tá, professor, como que a gente sabe que a gente acertou essa forma? Bom, justamente aqui, ó, ele não é o caminho de volta da propriedade distributiva? Então, se eu aplicar a distributiva aqui, ó, ele tem que me retornar exatamente quem? Quem eu tinha anteriormente, ó. Não é o 2x ao quadrado mais 2xy ao quadrado? Se ele me retornar isso que eu tinha anteriormente, você acertou. Vamos lá então, ó.
Então eu tenho que multiplicar o primeiro pelo primeiro termo e depois o primeiro pelo segundo termo. Primeiro pelo primeiro, lembra? Número com número, letra com letra. Como não aparece nada na frente do x, é o número 1. 2 vezes 1, 2. X vezes x, letras iguais, somos expoentes. 1 mais 1, 2. Por isso, 2x ao quadrado. Por último, 2x vezes y ao quadrado. 2 vezes 1 aqui na frente do y, 2. X e y, como são letras diferentes, eu apenas repito. Olha só, eu não voltei exatamente para o que eu tinha anteriormente? Exatamente, significa que esse produto, essa resposta aqui está correta. Você fatorou ele de forma correta. Você colocou exatamente o seu produto em evidência. Beleza? Muito bem, vamos fazer mais exemplos para vocês treinarem. Ó. Então isso aqui é a nossa prova real. Se você chega numa determinada fatoração e você faz a distributiva e voltar no que você tinha anteriormente, você acertou a sua fatoração. Beleza? Vamos ao exemplo número 2. Digamos agora que eu tenha 2w ao cubo menos 6w. Olha só. Batendo o olho de cara aqui, o que a gente pode abrir? Eu posso abrir esse w e eu posso abrir esse 6. Como assim, professor? Dessa forma aqui, w ao cubo não é a mesma coisa que w vezes w vezes w? Eu abri ele 3 vezes, porque ele está ao cubo. 6. O 6 não é a mesma coisa que 2 vezes 3? Então quer dizer que o 6 é um múltiplo de 2, com certeza, né? Porque você pode reescrever ele como a multiplicação do número 2 vezes alguma coisa, vezes no caso o número 3. Desses dois termos aqui, desses dois monômios, o que se repete? Não é um número 2 e um número 2? E também uma letra W e uma letra W? Então é isso que eu vou colocar em evidência, 2w em evidência, que é o termo que se repete tanto no primeiro monômio quanto no segundo. E quem não se repete, eu vou colocar aqui dentro do parênteses. Um dos w's eu coloquei em evidência e os outros 2w's eu coloquei elevado ao quadrado. Menos, por causa que o sinal se repete. Como esse 2 e esse w foram colocados em evidências, porque são os termos que se repetem, quem que sobrou aqui no segundo termo? Exatamente o número 3. Então fechou a minha fatoração. 2w, que são os termos que se repetiram tanto no primeiro monômio quanto no segundo, vezes w ao quadrado menos 3. Fecha parênteses, finalizou a nossa fatoração. Finalizou aqui. Como que você sabe se você acertou? Fazendo a operação de distributiva. Se eu distribuir agora esse 2w, tanto no primeiro quanto no segundo termo, eu tenho que voltar no que eu tinha anteriormente. Vamos lá, distribuir pelo primeiro e distribuir pelo segundo. 2w vezes w ao quadrado resulta pra gente 2w ao cubo. Porque 2 vezes 1, 2. W vezes w são letras iguais, são meus expoentes, w ao cubo. 2w vezes menos 3, mais com menos vai dar menos. 2 vezes 3 vai dar 6. Como esse monômio não possui letra e esse possui, você vai apenas repetir a sua letra. Opa, voltei no que eu tinha antes. Então eu efetuei exatamente a nossa prova real. Significa então que nós conseguimos fatorar exatamente o nosso polinômio, o nosso binômio. Conseguiu efetuar com êxito. Já voltamos na sequência. Até daqui a pouco.